Ei, você anda se perdendo nas redes sociais e não tá construindo nada dentro dela? Então bora tomar um chá de sabedoria. Vamos consultar aqui o coach Salomão e saber qual é a resposta que ele tem pra isso. Ele tá dizendo aqui em Provérbios 4, 24 e 25 o seguinte: evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés e permaneça na estrada segura. Agora parece que vai ficar mais difícil assimilar, porque na época de Salomão não havia nem boatos e nem cochichos de internet. Como é que ele vai nos aconselhar a respeito das redes sociais? Parece muito distante. Mas será que foi em vão o fato dele ter sido considerado um dos homens mais sábios que já existiu no planeta Terra? Então, se você tá sentindo que tá se perdendo ali nas redes sociais e não está construindo nada dentro dela, significa que talvez não devêssemos realmente refletir em uma pessoa que construiu muitas coisas. Bom, vamos fazer uma análise por cima. Vamos tentar descobrir o que é que o conselho dele pode agregar em quem tá se perdendo nas redes sociais e não tá sabendo construir. Para pensar comigo. As redes sociais, antigamente, ali naquela época do Facebook, ela até era social. Até era uma era onde nós deixávamos os bilhetes, as cartas digitais para os nossos outros amigos. Vamos bem mais antes, lá na época do Orkut, lá sim era uma época social. Mas a partir de agora, com tudo o que está acontecendo, até mesmo com a evolução da inteligência artificial, na época que nós mais poderíamos construir, é a época que mais pessoas estão se perdendo. Será que nós estamos se perdendo dentro das redes sociais porque nós não estamos usando ela como deveria? Será que, na verdade, os nossos relacionamentos sociais viraram relacionamentos digitais e nós estamos vivendo esse caos, na verdade, pela falta do presencial? Diante de tudo isso, são muitas questões e muitas perguntas. Dentro dos workshops que eu costumo dar, eu sempre falo, gosto de repetir, quem é meu amigo sabe. Quem pergunta, conduz. Repete comigo. Quem pergunta, conduz. Se aqui ele está falando para evitar toda conversa maldosa e afastar das palavras perversas, logo eu posso entender, fique longe de sites de fofoca. Fique longe de comentário a respeito maldoso para outras pessoas. Muitas vezes nós queremos deixar a nossa opinião, mas a nossa opinião está edificando o outro. Peraí. Imagine que você viu algo e você achou bizarro, um comportamento totalmente fora de lógica. Então vamos pensar o seguinte, se você já viu aquele comportamento ruim, você acha mesmo que com uma crítica a pessoa vai ter a oportunidade de melhorar? Será que nós melhoramos através do elogio ou através das críticas? Se as pessoas cristãs, que se dizem cristãs, vivessem Cristo, o mundo estaria como está? Você pode perceber que o apelo não é sobre respostas, mas sobre as perguntas que nós deveríamos nos fazer ao utilizar as redes sociais. Até porque, se você está usando todo o seu palpite para afirmar nos comentários o que é certo e o que é errado, será que na vida real você está exercendo algo digno de algum comentário? Será que na sua vida pessoal você está fazendo algo que as pessoas pelo menos tenham a oportunidade de criticar? Porque quando nós nos vemos perdidos dentro das redes sociais, é porque na verdade a gente entrou sem saber o que queria procurar. No versículo 25, ele está reafirmando, olhe sempre para frente e mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Minha sábia e meu sábio, quando nós entrarmos na rede social, que nós tenhamos a consciência do que é que nós estamos fazendo lá. Poucas pessoas fugiram disso, mas deve ter existido dias que você passou um dia inteiro lá dentro. Dentro da biblioteca? Não. Dentro de uma cafeteria conversando com os amigos? Não. Lá dentro das redes sociais. Quem nunca teve um dia perdido ali, ó, navegando e nadando pelas dopaminas virtuais, nadando e mergulhando dentro de vídeos sensoriais, nadando e mergulhando no meio de tantas fotos maravilhosas. Mas no final do dia, aquela sensação de que não produziu nada. Essa sensação, ela aumenta ainda mais quando você está apenas como consumidor. Todas as vezes que você entra para consumir algo, você sai de lá mais cheio. Porém, cheio do quê? Cheio de sabedoria? Se tá assistindo esse canal, sim. Mas se você entra nas redes sociais sem motivo algum e realmente você busca apenas aquele prazer, aquela sensação gostosa, então significa que sim, talvez você fique
ainda mais insatisfeito. O fato de nós vermos os resultados, ou nem mesmo tanto resultado assim, tá? Às vezes apenas marketing nos perfis alheios nos dá aquela sensação esmagadora de que a nossa vida não está com nada. Então, se você anda sentindo essa sensação de que a sua vida está meio extasiada, eu convido a você, nesse chá de sabedoria, você separar um momento para se dedicar no conselho do nosso coach, pois ele falou: estabeleça um caminho reto para os seus pés. Nós lemos na ordem 24, 25, 26. O desafio é do 26, 25, 24. Estabeleça um caminho para os seus pés. Se você está sentindo, está se perdendo nas redes sociais e não está construindo nada, então, segundo o coach Salomão, você precisa estabelecer um caminho para utilizar essas redes. Você tem que entrar lá com uma intenção. Qual é a intenção? Divulgar o seu produto, divulgar seu empreendedorismo, divulgar os seus serviços. Você vai estabelecer algo muito bem definido antes de mergulhar nesse paraíso de dopaminas baratas. Depois, você vai olhar para frente e manter os seus olhos fixos diante desse caminho que você estabeleceu lá dentro. E claro, o terceiro, você vai evitar todo tipo de conversa maldosa, se afastando de palavras perversas, se afastando de tudo aquilo que você sabe que não vai edificar, te afastando de tudo aquilo que você sabe que tá te afundando ainda mais. Esse é o meu convite para você. Leia o capítulo 4 do 26 ao 24. Exatamente. Você vai estabelecer um caminho, você vai olhar sempre para ele e você vai evitar todo tipo de conversa maldosa. Então aqui, ó, no livro de Provérbios, você encontra a solução que você precisa. Agora que você vai ter mais tempo, deixando de dar um tibum nas redes, você pode mergulhar nesse livro tão maravilhoso. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar a capacitar para uma mente mais fortalecida. Há 1 ano e meio atrás, eu mergulhei nesse livro de Provérbios, onde o meu caráter foi moldado, onde as minhas escolhas foram remodeladas, onde o discernimento veio com mais exatidão. Porque eu tomei a decisão, de fato, de me aprofundar nesse livro. Eu olhava para a direita, eu olhava para a esquerda e eu não conseguia ver à minha volta os conselhos necessários para aquilo que eu estava vivendo. Não é que não tinha ninguém capaz à minha volta. Seria muito ruim de falar isso, muito pelo contrário. Tinha pessoas muito boas, mas dificilmente elas iam conseguir entender tudo aquilo que eu estava sentindo. Então a única forma que eu conseguia inexprimir o meu sentimento, a minha dor, a minha confusão, era realmente chorando aos pés do Senhor. E Ele me deu esse livro com tanto carinho, com tanto amor, que eu repetia ele diariamente, mensalmente e agora anualmente, só que agora compartilhando com vocês. Eu não sei quem tá assistindo esse vídeo exatamente, mas da mesma forma que essa palavra, ela é viva e me edificou, eu tenho certeza que foi através de um pedido de Deus que esse canal começou a existir e agora você tá aí assistindo. Então que você possa se deliciar com esse chá. E hoje foi mais um gole desse chá de sabedoria. E tenha certeza que se você se apegar a esse livro tão profético, de um punho nobre, com peso nas palavras, você com certeza vai conseguir achar a resposta para todas as questões da sua vida. Mas lembrando, quem pergunta conduz. Então, para que você tenha as respostas, faça perguntas inteligentes. Até amanhã!